Na freguesia do Pó, em Peniche, encontra-se uma das peças-chave do setor vitícola nacional. Estamos na Vitioeste. A Vitioeste é uma empresa familiar que foi fundada por dois irmãos e que já tem a segunda geração como seguidora. A Vitioeste dedica-se à produção de plantas para vinha, enxertos prontos e bacelos, enxertos prontos de videira e bacelos. Está sediada na freguesia do Pó, no concelho do Bom Barral, na região oeste de Portugal, onde se encontra também o maior polo de produção de plantas para vinha de Portugal. Estima-se que aqui se produzam aproximadamente 60% a 70% da produção nacional de vinhas, portanto, muitas vinhas nascem aqui. A Vitioeste tem uma equipa especializada, já com uma larga experiência na atividade de viveiros vitícolas. Tem um volume de produção na ordem de comercialização na ordem dos 5 milhões de plantas, que representa entre 4 a 5 milhões de euros em volume de negócios. Tem uma cota de mercado estimada de 15 a 20%. E é atualmente líder de mercado com uma posição bem consolidada. Somos uma equipa de 50 pessoas que cresce na fase da campanha, que vai de novembro a junho, sensivelmente, e nessa altura temos um conjunto de recursos humanos de cerca de 70 pessoas. A Vitioeste é um viveiro especializado na produção de videiras e fornece plantas a produtores de todo o país. O processo é exigente e prolongado. Começa pela seleção das castas, passa pela enxertia e exige quase 2 anos de cuidados até que as plantas estejam prontas para seguir para o campo. Um trabalho desenvolvido numa empresa familiar criada por dois irmãos, Arménio Cardoso e Norberto Cardoso, que transformaram um pequeno projeto agrícola numa empresa de sucesso que hoje é uma referência do setor. A Vitioeste está hoje nas mãos da segunda geração, mas mantém o espírito empreendedor e o mesmo compromisso com a qualidade. Acompanhamos todas as etapas deste percurso, desde as estufas, com as plantas-mãe, até ao momento em que as videiras saem do viveiro, prontas para dar origem a novas vinhas. A vinha nasce aqui e depois dá origem a plantas, a uvas e a vinho. Nós tentamos ser agentes ativos ao nível da inovação, da conservação e da sustentabilidade do setor vitivinícola, portanto pretendemos manter vivo o espólio e o potencial da diversidade genética que nós temos no panorama vitícola nacional e contribuir para o seu desenvolvimento e para a sua sustentabilidade. O processo começa na estufa da planta-mãe, de onde é retirado um pequeno segmento, designado de garfo, que, uma vez enxertado, vai dar origem a uma nova videira. Nós aqui estamos numa estufa que tem 1,5 hectares e cuja finalidade aqui é a produção de garfos, ou seja, estamos numa vinha-mãe de garfos, onde produzimos as variedades para depois fazermos a enxertia. Nós, para além desta vinha-mãe em ambiente confinado, em estufa, temos também vinhas-mãe ao ar livre. As vinhas-mãe são as vinhas de onde nós tiramos os materiais para fazer as nossas enxertias, dar origem aos nossos enxertos prontos. O nosso produto, o enxerto pronto, é constituído pela casta e pelo porta-enxerto. A casta é aquela que nos vai produzir a parte vegetativa, as uvas, ou seja, as castas que nós conhecemos para a produção de vinho e não só, também uvas de mesa, é essa parte que constitui a parte de cima da planta, ou seja, a parte vegetativa que dá essa origem, a isso chamamos um garfo, que normalmente é constituído por um gomo, tem um gomo. E depois a parte de baixo, que é depois a parte que vai desenvolver as raízes, é o porta-enxerto. Temos vários porta-enxertos e esses porta-enxertos são
além de serem resistentes à filoxera, que é o principal motivo pelo qual enxertamos as nossas variedades, as nossas castas, tem também outras finalidades, com a adaptabilidade a diferentes tipos de terreno, que podem ter características como menor ou maior umidade, também a valores diferentes de calcário ativo. Pronto, são adaptados a diferentes tipos de terreno e a diferentes regiões. Uma planta-mãe de garfos dá origem a vários garfos. Um garfo é aquilo que vai dar depois origem a uma videira, uma planta. Aqui neste caso, um garfo tem sempre um gomo. Nós aqui temos que esperar, obviamente, que a planta atempe, chegar ao outono e inverno ao atempamento e uma queda da folha, e depois o que vamos fazer é cortar acima do gomo e depois abaixo, de forma a que fique aqui uma zona que dê para enxertar depois no porta-enxerte. Portanto, um garfo é sempre constituído por um gomo da casta que nós pretendemos enxertar e comercializar. Aqui temos uma parte das castas existentes em Portugal. Nós em Portugal temos mais de 250 castas, nós aqui ainda temos cerca de 120 castas, mas o nosso objetivo é aumentar esse número de castas que temos, sendo estas castas certificadas e podendo-se então comercializar. As vinhas são acompanhadas por Jorge Serra, que com um olhar atento observa cada planta para garantir que se desenvolvem saudáveis. Daqui a fazer a enrola das varas para cima, elas vão chegar lá acima ao arame, depois já não é preciso mais, tirar algumas folhas que tem para tirar, isto que a gente chama as netas. Está-se a tirar, porque é um castigo às vezes. Com uma tesoura leva muito tempo, com a mão faz melhor. E andamos assim, pronto. Esta está caída, vamos pô-la para cima. Tudo. Tirar alguma assim. Outra e outra. Isto é muito bom, sabe? Porque a planta fica com um vigor maior, não é? Chega lá acima aquele arame, estende-se, tem varas com 6 metros, 7, 8. Varas que dão aí 80, dão aí 60 e tal, porque o resto é miudinho, já não se aproveita. Mas com 80 garfos. Garantir o vingamento saudável nesta fase de desenvolvimento das plantas e posteriormente no campo dos clientes é um dos fatores críticos de sucesso da Viteoeste. Neste sentido, a empresa tem vindo a apostar na melhoria da enxertia, recorrendo a técnicas que promovam o controle sanitário das plantas. O que temos aqui é uma unidade de tratamento por imersão em água quente, que nós utilizamos no controlo da flavescência dourada, que é um fitoplasma que afeta as videiras e que já temos em Portugal, nomeadamente na região centro e norte de Portugal. Nós adquirimos este equipamento e fazemos esse tratamento. Consiste na imersão de plantas ou partes de plantas em água quente, água a 51 graus, durante 45 minutos. E ajuda a controlar a flavescência dourada e não só a flavescência dourada, também outros problemas como fungos ou bactérias. Isto é um incremento na sanidade do nosso material que pode ser pedido pelo cliente, sendo um tratamento voluntário ou obrigatório no caso dos materiais vegetativos virem de zonas com a doença ou com o vetor dessa doença, que é um cicadelídeo, Scafoideus titanos,
que também este tratamento ajuda a eliminar os ovos desse vetor. Estamos aqui na zona da enxertia, temos já aqui os nossos garfos e o nosso porta-enxerto. E o que acontece aqui é que vamos encaixar, proceder à enxertia, ao encaixe do garfo com o porta-enxerto. Portanto, o garfo que nos vai dar a parte vegetativa e a uva que nós queremos, e o porta-enxerto, que é onde se vai formar a raiz. Neste processo, preliminarmente, nós segmentamos tanto as tacas dos porta-enxertos, oriundas nas nossas vinhas-mãe de porta-enxertos, como os garfos, oriundos das nossas vinhas-mãe de garfos. É preparado, começa a ser preparado no outono e inverno e é mantido em câmara frigorífica entre 3 a 5 graus, até depois chegarmos à primavera, altura em que vamos proceder à enxertia. O corte de garfos é feito o mais próximo da enxertia possível e antes do processo da enxertia propriamente dito é necessário proceder à hidratação dos materiais. Hidratando os materiais, vão então as estacas e os garfos para as mesas de enxertia e é feito o encaixe de forma a que o calibre do porta-enxerto seja similar ao calibre do garfo para se proceder a um melhor encaixe. Temos uma planta mais bem constituída. Norberto Monteiro Cardoso, um dos fundadores da Vitioeste, juntamente com o seu irmão Arménio, acompanha as diversas fases dos trabalhos. Diariamente percorre as várias áreas de desenvolvimento das vinhas para assegurar que todo o processo decorre dentro dos parâmetros de qualidade que sempre preconizou para a sua empresa. Aqui nós estamos a enxertar, que é o início ou a plena atividade, onde a partir daqui nós conjugamos o porta-enxerto com a casta e vamos dar início à próxima campanha de plantas para o viticultor depois plantar a sua vinha. A mais pequena falha, a produção fica em risco. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com o manuseamento dos materiais. Tem que ser devidamente enxertado, parafinado, a temperatura da parafina à temperatura ideal, entre os 75 e 85 graus, a desinfecção dos materiais e depois prosseguimos para outros pontos, outros setores. Nós enxertamos quando o cliente nos pede 100 plantas, nós temos de enxertar 200 plantas, porque o sucesso fica na ordem dos 50% a 60%, em algumas castas onde a afinidade não é a melhor, a taxa de pegamento e de sucesso reduz para 40%. Os pontos que não podem falhar é, a partir daqui, a temperatura nas câmaras de estratificação, que ronda entre os 29 e 31 graus de temperatura e 90% de umidade, as desinfecções, depois o período de tempo da pós-estratificação, que ronda entre os 5, 6, 7 dias, tem de ir para o campo para ser plantado e depois de estar no campo tem que necessariamente ser regado, porque se no dia da plantação, se nós não regarmos, o sucesso do viveiro fica em risco.
formação dos recursos humanos é um dos pontos fulcrais da Viteoeste. Desde o desenvolvimento dos garfos até à plantação no campo, todos os processos requerem conhecimento e mestria. Mas para quem domina a técnica, até parece fácil. É pôr um porta-enxerto num bravo de bacelo. Temos de escolher a espessura do garfo à mesma espessura do porta-enxerto, para ficar mais ou menos a mesma medida toda ela, para poder cicatrizar bem. Temos que virar sempre o garfo com o olho virado para nós e o porta-enxerto também com o olho virado para nós, para ficar com a seiva a correr a mesma direção. Após a enxertia, temos outra parte da equipa que faz a recolha das estacas enxertadas e se dirige à zona da parafinagem, onde parafinam, e temos outra pessoa a colocar as estacas enxertadas e parafinadas em palotes com turfa. A partir daí segue para câmaras de estratificação, que são câmaras que temos com umidades de cerca de 90% e de temperaturas na ordem dos 30 a 32 graus, para ocorrer o processo denominado calogénese. Ou seja, há uma proliferação celular na zona da enxertia que faz a junção entre o garfo e o porta-enxerto. A produção de uma nova planta de vinha é delicada e requer um espaço temporal de quase 2 anos, o que requer um planeamento muito rigoroso. Por isso, na Viteoeste, o trabalho é desenvolvido em proximidade com o cliente para assegurar que as plantações da nova vinha decorrem dentro dos prazos previamente estabelecidos. Estamos agora na plantação de 2025, estamos em maio de 2025, a concluir a plantação das plantas que começámos a produzir em 2024 e que vão ser vendidas em 2026. Portanto, isto é uma cadeia de produção longa, com cerca de 18 meses, em que temos que tomar todas as decisões com grande antecipação. Estas plantas que estão aqui, os materiais que lhes deram origem, já foram começados a preparar em 2024. Tentamos sempre chamar a atenção do viticultor para a importância da antecipação e do planeamento das suas vinhas. São investimentos de grandes montantes, normalmente, e que se estendem no longo prazo. São investimentos a 20, 25, 30 anos e que muitas vezes passa para as gerações que se seguem. Portanto, é muito importante que que os viticultores tenham noção de que estão a tomar uma decisão muitas vezes para a vida e que irá ser deixada para os seus filhos. Do viveiro para o campo. O percurso destas videiras só faz sentido quando chegam às mãos de quem as vai cultivar. Os viticultores são o destino final destas plantas e é então que um novo ciclo começa. Nós estamos na região vitivinícola de Lisboa, concelho de Torres Vedras, zona demarcada de Torres Vedras, e estamos, como eu disse, a 2 km em linha reta do mar, mais propriamente na Bombardeira, onde temos aqui uma propriedade com 4 hectares e estamos hoje a terminar a plantação da vinha.
Já vem de trás, portanto, o nosso bisavô tinha vinhas, o nosso avô também, o pai não gostava tanto, estava mais ligado ao ramo da hotelaria. Nós somos um apaixonado por vinhos, tirámos um curso de escansão sommelier e durante esse curso conhecemos alguns professores, nomeadamente o professor Rodrigo Martins, e ficámos entusiasmados com a ideia de retomar uma tradição familiar e plantar vinha, para dar também suporte ao nosso projeto de hotelaria e restauração que temos ali em Porto Novo. A planta que se põe na terra, a qualidade dela é de veras importante para depois o sucesso final e, portanto, fomos aconselhados pelo nosso professor Rodrigo Matriz a escolher os viveiros da Vida Oeste. O processo foi muito fácil, eu tenho que lhes agradecer, correu tudo muito bem, portanto, foi feito o primeiro contacto já há um tempo atrás. Não pudemos plantar mais cedo porque foi um ano com muita chuva, temos estado à espera que o sol pudesse as máquinas trabalharem e logo que foi possível, telefonámos ao Ricardo e as plantas estão aqui. A videira é uma planta especial, não apenas pela sensibilidade, mas pela grande variedade de castas que é necessário assegurar a produtores nacionais e internacionais, num trabalho que requer tempo e rigor, porque é em viveiros como este que tudo começa.